Vamos aprender a raciocinar historicamente. Ouça um podcast do blog História Inteligente. No podcast de hoje vou falar sobre o livro A Ilusão do Fausto, Manaus, 1890-1920, da historiadora paraense radicada em Manaus, Edneia Mascarenhas Dias. O livro A Ilusão do Fausto foi lançado em 1999 na livraria Valer, sendo fruto de dissertação de mestrado defendida pela autora em 1988 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Estando em sua terceira edição, ele é dividido em duas partes. Na primeira, intitulada A Cidade do Fausto, a autora analisa o processo de urbanização da cidade, destacando como se deu a constituição das políticas urbanas, com a criação de órgãos como a Inspetoria de Higiene do Estado do Amazonas e a edição de novos códigos de posturas, que determinavam desde a aparência das residências aos modos dos habitantes. A segunda, nomeada A Falácia do Fausto, é dedicada à exposição dos mecanismos de segregação que o Estado e as elites utilizavam para manter o controle do espaço urbano, evitando entraves no processo de modernização. Mas quais foram as mudanças ocorridas com a publicação dessa obra? Bom, primeiro temos que levar em conta que, naquele momento, muito já havia sido publicado sobre a história da cidade de Manaus, principalmente sobre o período que vai de 1890 a 1920, marcado pela ascensão e declínio do sistema de produção gomífera. A historiografia mais tradicional, principalmente aquela produzida a partir da década de 1960, descrevia Manaus como um lugar em que a população vivia a europeia, viajando para o Velho Mundo, especialmente Paris. Ou registrou que a cidade passava por uma fase alucinante de Fausto, de luxo, de esbanjamento e de gastos imoderados, sendo um pequeno centro de ressonância da cultura europeia. Autores como Agnello Bittencourt e Genesino Braga, oriundos de famílias tradicionais ou que ingressaram posteriormente na alta sociedade, cristalizaram a imagem de uma cidade sem conflitos sociais e sem miséria. O discurso das classes dominantes foi constantemente reproduzido e chegou aos nossos dias através de um saudosismo sobre a Belle Époque. A historiadora Edneia Mascarenhas Dias estudou o mesmo período que esses autores, tendo como fonte as falas dos presidentes da província, as falas e relatórios dos governadores do estado, as falas e relatórios dos superintendentes do município, jornais e outros tipos de documentos, mas apresentou uma Manaus que destoava dos discursos oficiais e da historiografia mais tradicional. Uma cidade transformada pelas demandas do capital na virada do século XIX para o XX, marcada por contradições, pela imposição de valores culturais e de trabalho e pela criação de mecanismos de ordenamento e segregação de classes populares. Aqueles que acreditavam e ainda acreditam em uma cidade antigamente ordeira, pacata e sem conflitos sociais, na verdade, estavam e ainda estão mergulhados em uma ilusão construída pelo Fausto econômico e por seus agentes. Edneia não deixou de apresentar a cidade do Fausto da Borracha, que crescia em decorrência das demandas do capitalismo industrial europeu e norte-americano, em pleno processo de expansão dos mais distantes rincões como a Amazônia. Todo um aparato burocrático e, principalmente, urbanístico foi erguido em Manaus para atender às necessidades de fixação, importação e exportação de empresas e produtos. Igarapés foram substituídos por largas avenidas. Foi erguido um teatro, um palácio para o judiciário e inúmeras construções que até hoje marcam a paisagem da nossa cidade. Através dos códigos de posturas e de seus fiscalizadores, antigos hábitos e costumes foram repreendidos e aos poucos foram sendo eliminados do cotidiano, pois eles iam em desencontro aos ditames da civilização. Nas palavras da historiadora, a modernidade em Manaus não só substituiu a madeira pelo ferro, o barro pela alvenaria, a palha pela telha, o igarapé pela avenida, a carroça pelos bondes elétricos, a iluminação a gás pela luz elétrica, mas também transforma a paisagem natural, destrói antigos costumes e tradições,
civiliza índios, transformando-os em trabalhadores urbanos, dinamiza o comércio, expande a navegação, desenvolve a imigração. É a modernidade que chega ao Porto de Lenha, com sua visão transformadora, arrasando com o atrasado e feio, construindo o moderno e belo. No entanto, diante dessa aquisição de feições modernas, da opulência aparentemente desmedida, existiu a miséria, a exclusão e a contradição. A cidade é organizada de forma a deixar o mais distante possível as classes trabalhadoras, os pobres e os doentes. Ocorre uma verdadeira asepsia social. Nos subúrbios de Flores, São Raimundo e Educandos, por exemplo, nunca ou pouco assistidos pelo poder público, vivem os trabalhadores do porto, os imigrantes pobres e os doentes. Nesses lugares era queimado o lixo da área urbana e abatido o gado que abasteceria as mesas de políticos e empresários. A cidade inchou. Não foi pensado um projeto de habitação pública. Inúmeras famílias aglomeravam-se em casas de madeira e palha, em cortiços que não apareciam nos cartões postais, nos almanaques comerciais e álbuns editados em gráficas francesas, semelhante ao que continua acontecendo em nosso e em outros países, preferindo-se não divulgar ou mesmo esquecer tal imagem. De acordo com Edneia Mascarenhas Dias, o que se percebe ao tentar recuperar a Constituição Histórica de Manaus como capital da borracha é que o poder público, aliado aos interesses privados, desenvolve uma política de pressão, exclusão e dominação contra pessoas ou grupos de pessoas que emergem na cidade e que não se enquadram nos conceitos de valores da elite local. Esses trabalhadores, que ergueram a cidade, mas foram excluídos do processo de modernização, não foram passivos diante dessas imposições. Mal pagos e sofrendo com condições de trabalho precárias, rebelaram-se contra o patronato, realizando greves, protestos e fazendo reivindicações por maiores vencimentos e condições de trabalho dignas. Quebra-se, dessa forma, toda uma visão de que a urbanização de Manaus foi realizada de forma homogênea, sem contradições sociais e embates entre as classes dirigentes e as classes trabalhadoras. De acordo com o historiador Hélio da Costa Dantas, Edneia Mascarenhas Dias é adepta da perspectiva teórica de Edward Palmer Thompson, inserindo na historiografia regional questões até então esquecidas pela historiografia tradicional, tais como as condições de existência da classe trabalhadora urbana e os mecanismos de controle a que foram submetidos todos os desfavorecidos socialmente. Perspectivas teóricas que buscavam a visibilidade da classe trabalhadora, como a história social inglesa com sua história vista de baixo, já estavam sendo amplamente debatidas na região sudeste, sobretudo nas universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. O contato de Edneia Mascarenhas Dias com a pós-graduação em História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo permitiu a disseminação desses aportes teóricos em produções históricas locais. A Ilusão do Fausto é um clássico, e como todo clássico ele é datado. Trabalhos como o da historiadora Francisca Deusa da Sena Costa mostraram que a população excluída do processo de modernização não foi apenas segregada em lugares distantes da área central, mas ela também coexistiu no espaço de circulação do capital e das elites, ameaçando a imagem e ordem desejadas pelos dirigentes locais. Mas, óbvio, são inegáveis as contribuições do livro de Edneia. Passados mais de 20 anos, ele continua sendo lido e debatido dentro e fora da academia, servindo como referencial teórico, instigando pesquisadores e dando origem a novos trabalhos.